Olá, amigos inscritos e membros do canal Spook Rascassombrades. Tio Spook aqui novamente para mais uma segunda-feira. Mais uma segunda-feira onde nós vamos trazer Enlightenment para vocês. Trazer o Respondendo aos Scribes. Olha o tamanho da capa que eu comprei para o meu iPad 2. iPad 2. Eu não gosto de... Eu gosto dele, não queria comprar um outro, mas já tá tão desatualizado, tadinho. Comprei uma capa que eu posso arremessar em cima de um hater que não tem problema algum. Olha que bicho nervoso. Brincadeira. Sabe umas coisas que eu gosto bastante do meu iPad? É que eu gosto de música. Todo mundo aqui sabe que o Tio Spook gosta das musiquinhas. Tem as guitarras aqui do Tio Spookius. E aí eu faço uso de aplicativos de música, que são métodos de aprendizado, que eu gosto bastante. Então tem escalas exóticas, tem algum conhecimento aqui de música que eu gosto, admiro bastante. E eventualmente eu estou utilizando para o meu aprendizado. E eu recomendo, sabe, vamos aproveitar o gancho. Eu recomendo que as pessoas desenvolvam essas habilidades a aprender um instrumento musical. O primeiro instrumento musical que o meu pai queria me dar era um tecladinho. Cara, como eu odiava teclado naquela época. Eu falava, meu, teclado não tem graça. Queria uma guitarra, rock and roll. Na época eu tocava muito Guns N' Roses. E eu fui para Buenos Aires e eu comprei minha primeira guitarra contra meu pai, porque meu pai não queria uma guitarra dentro de casa. E eu fui lá e comprei. Minha primeira guitarra foi uma Yamaha. Bom, mas Yamaha não faz teclado, faz moto. Pois é, eu comprei uma Yamaha e eu trouxe de Buenos Aires essa guitarra para o Brasil. Meu pai ficou uma onça. E aí eu entrei no conservatório, comecei a estudar música. Depois de 6 meses ali tocando Starways to Heaven, Unforgiven, aquelas musiquinhas, os caras, não, porra, você toca bem, você devia subir no palco, você devia tocar aqui, fazer, né, aquelas coisas de conservatório que eles gostam. Eu pulei fora do conservatório e fui ter aula particular com um dos alunos do Jomo Grabi e lá do Souza Lima. Eu fiquei mais ou menos 8 anos estudando guitarra com ele, depois eu fui aprender outros instrumentos. Aí eu aprendi baixo, aí fui estudar teclado, bateria, e aí fiz engenharia de áudio lá com o Vander Tafo. E foi assim um aprendizado maravilhoso. E até hoje eu pego minha guitarra aqui, boto no colo e fico estudando música. Eu recomendo que vocês façam, principalmente nesse período da pandemia. Há necessidade da gente acalmar nossa mente, tá? Então ficar fazendo exercícios para, obviamente, guitarra, baixo, violão, ajuda bastante a relaxar a mente e distrai um pouco. Tá? Então eu recomendo que vocês aprendam um instrumento musical, ajuda bastante, ajuda também o raciocínio lógico, o desenvolvimento, principalmente das crianças, tá? Isso é muito bom. Claro, né? Que nem futebol, não sei se vai dar futuro, mas não importa. Quem prevê o futuro, quem vai realmente determinar o futuro são as habilidades quando nós somos crianças. Então a gente só vai saber se nós temos ou não habilidades musicais se tentarmos. Falta isto, acho que para o Brasil falta muito esse aprendizado. Mas vamos lá. Spook responde, novamente, muitas perguntas de cunho, obviamente, dentro daquilo que nós ensinamos aqui. Ou seja, Tio Spook, tive dúvida sobre um vídeo, você pode me elucidar mais? Beleza. Mas vem muita coisa aqui que não tem nexo e a gente acaba limpando, gastando mais tempo retirando do que, né? Mas tudo bem. Vamos lá, vamos às perguntas e às respostas. Diego, bom dia, Tio Spook. Minha dúvida sobre espiritualidade é por que os espíritos ou entidades das religiões espíritas não reencarnam? Eu já comecei chutando o saco. Exemplo. Bezerra de Menezes, que se manifesta até hoje no médium de Valdo Pereira Franco, ou os espíritos da irmã Sheila. Sheila quem é? Caibar Chutel. Estes também na doutrina espírita já não reencarnam, mas e se manifestam em médiums, ou preto velho, os caboclos da Umbanda e tudo mais. Eles não deveriam reencarnar como os demais? Um abraço e curto demais o seu canal.
Diego, sabe por que eles não reencarnam? Porque esses caras não querem. Eu vou explicar, não é o espírito que não quer, é porque os espíritas, eles, eu não sei, cara, a gente, de novo, tem perguntas que são muito complicadas para um espírita responder. Mas quando a gente... Eu estudei 10 anos, tá, o espiritismo, eu frequentei centros espíritas, eu atuei como médium de incorporação em centro espírita, tanto kardecista quanto de umbanda. É um aprendizado muito legal para você desenvolver suas habilidades, para você poder assim, se desafiar constantemente, porque cada dia era um aprendizado, tá? É muito legal. Mas quando você começa a entrar na doutrina espírita, leia Centro Espírita Kardecista, você vai perceber que existem esses pontos falhos e muito curiosos na doutrina espírita. Por que esses caras não reencarnam? Eles não têm livre-arbítrio para determinar se eles vão reencarnar ou não, se eles querem reencarnar ou não. Não são eles que predeterminam isso. Essa é uma questão muito legal. Porque vamos entender um raciocínio muito simples, uma regra de 3. Simples assim. Quando você morre, ou você se torna um obsessor, ou você automaticamente, sendo uma pessoa que já tem a percepção da morte, já aceita a morte, você vai direto para a reencarnação. Ou seja, sua consciência é elevada. Você não predetermina lá em cima dizendo, esqueci seu nome. Querido, eu vou tirar um período de férias sabático aqui em cima. Vou curtir um pouco Bahamas, vou dar um rolê lá embaixo, beleza? Vou dar uma paquerada nas minas do mundo espiritual, de repente tem uma espiritinha mais show de bola ali, dando sopa. Eu vou dar uma volta e já volto, beleza? Não é assim que funciona, queridão! É óbvio, quem está aqui está preso à matéria. E sabe o que é o mais absurdo, Diego? Teoricamente, tudo torna-se a matéria. Seu ego, seu apego, suas necessidades básicas, até mesmo a sua vontade de poder ver os seus entes queridos. Isso é apego. Quando você morre, a sua consciência, na verdade, ela não é mais sua. O seu corpo é um invólucro emprestado, ou seja, você está aqui emprestado, ou seja, você se torna matéria, ou seja, sua alma, sua consciência, seu ser, ele é simplesmente como se fosse uma energia dentro do seu corpo físico para poder interagir com a matéria. Beleza? Só que quando você morre, porque o seu corpo físico, o seu corpo biológico, ele tem um tempo de vida, a sua alma, ela é resgatada novamente, ela é levada e encaminhada para imagina uma grande esfera de luz, onde essa alma é recolhida. E eventualmente, tendo todo esse registro da sua consciência, uma hora essa esfera de luz vai fazer com que você volte novamente à vida em um outro contexto, em um outro tempo, em uma outra realidade, para continuar a sua evolução como ser. No budismo, por exemplo, eu conheci, tá, um tulku, que seria um cara que ele já nasce com uma consciência fora do normal. Ele já nasce com uma consciência a qual se lembra de suas vidas passadas. Por isso que ele se coloca realmente o título de tulku, tá? Porque ele consegue realmente descrever tudo aquilo que ele fez em vidas passadas e ele é arremetido na sua morte para uma próxima vida e ele consegue projetar a sua consciência para renascer no templo budista e continuar o seu caminho. E eu conheci esse cara, tanto que eu dei parabéns para ele no aniversário dele. Eu estava no templo budista. E assim, é um fenômeno, porque ele lembra exatamente o nome da ex-mulher dele, ele reviu a sua ex-mulher, a qual já tem hoje uma idade elevada, ele reviu ela pessoalmente e falou o nome dela, que era um nome de batismo, ao qual ninguém mais lembrava, ninguém mais tinha esse acesso. Somente pessoas conhecidas do meio dela, da família dela, sabiam o nome dela. Porque na hora que ela se torna uma lama, ela assume um apelido, ou seja, um nome do Dharma, um nome relacionado a ela, ok? É que nem Milarepa, né? Quando me chamavam de Milarepa. Milarepa, não sou a reencarnação de Milarepa, mas eles me colocaram como um Sanya, que seria, vamos dizer assim, um nome na qual eu deveria refletir, pois era um aprendizado que eu deveria ter como base nas histórias de Milarepa.
Vamos colocar dessa maneira. Então, nesse caso, cara, sobre os espíritas, por que que eles querem isso? Porque eles acham que é. É simples assim, tá? Então, assim, o fato é, esse Bezerra de Menezes, que todo mundo utiliza essa consciência, ele já não existe mais há muito tempo. Eles utilizam da egrégora do Bezerra de Menezes. Aí é uma outra história. Não existe o Bezerra de Menezes. Não existe. Aí, obviamente, muitos espíritas vão levantar, vão ficar putos. Ai, que horror. Ai. Mas a lógica é essa, cara. Se todo mundo reencarna, por que Bezerra de Menezes não reencarnou? Por que todos esses guias, eles não reencarnam? Eles não existem. Eles são egrégoras. São, vamos dizer assim, como se fossem pensamentos coletivos, onde você acessa essa egrégora com a finalidade de poder utilizar-se para a cura. Ok? Isso é factível? É factível. Imagina milhões de pessoas rezando simultaneamente. Eles criam uma egrégora. Ou seja, é um conjunto de pensamentos, de intenções, de emoções, na qual vai gerar uma grande massa de energia. A intenção. Você, assim, uma pessoa realmente que possua conhecimento sobre, conseguiria acionar essa egrégora para utilizar-se por uma finalidade. Existem egrégoras de cura. Essas egrégoras de cura, elas existem em muitas religiões, a qual o líder religioso vai pedir para que todos orem para a cura de uma pessoa, por exemplo. Ele vai criar e redirecionar toda esta energia para curar e sanar uma enfermidade. Bezerra de Menezes deixa de ser realmente uma pessoa para se tornar uma egrégora, ou seja, um monte de pessoa que acredita em Bezerra de Menezes, cria a energia de Bezerra de Menezes, ou seja, personifica isso por meio das formas de pensamento, das intenções, da energia de que eu quero que o Bezerra de Menezes ainda exista, só que o Bezerra de Menezes como ser já morreu faz tempo. A sua consciência é elevada e ele passa por um processo de reencarnação, porque é o direito do Bezerra de Menezes. Nenhum ser humano tem o direito de impedir ou conseguiria impedir a reencarnação de alguém. Nenhum. Essa energia vai ser encaminhada por direito à sua própria existência para uma reencarnação. E aí é que geram essas incógnitas sobre o espiritismo. Se todas as religiões acreditam num processo de reencarnação, todas as religiões que partem do princípio da existência de um espírito e de uma alma. Então o budismo, o hinduísmo, o jainismo, a reencarnação advém do jainismo, né? O conceito por si só, então não vem do espiritismo. O espiritismo se apropria de conceitos de outras religiões e de outras crenças para ser elaborado e constituído. É a ideia de que eu acredito que exista algo sobrenatural. Beleza, Kardec, e agora? O que a gente faz? Vamos criar uma doutrina. Mas como é que a gente faz isso? Sei lá, compra um monte de livro antigo, a gente junta e compila todas as religiões e vê o que a gente pode usar. Porque se você pegar os livros de Allan Kardec, você vai ver que muita coisa vem do hinduísmo, do budismo, do jainismo, de outras, o karma, por exemplo, surgiu de povos pré-védicos. Ou seja, já tem alicerce em outras religiões. Então ele compila isso para justificar o princípio de que eu quero trabalhar com espíritos, eu quero trabalhar com essas energias do mundo espiritual, mas como é que eu justifico elas para o mundo? Eu preciso criar uma doutrina. Então, de novo, é o rabo que constitui o cachorro, entendeu? São os fins que vão justificar os meios. E aí, todas essas dúvidas, elas são reais. Ou seja, esses espíritos, para mim, por isso que eu saí do espiritismo, por isso que eu saí disso, porque nada era explicado de uma maneira real. Nada era explicado de uma maneira factível ou que trazia uma convicção. Se todo mundo reencarna, por que eu vou continuar cultuando Bezerra de Menezes sendo que ele não existe? Porque Bezerra de Menezes deixou de ser uma pessoa para ser uma consciência, uma egrégora. E ela torna-se acessível para um princípio de cura. Então, teoricamente, todo mundo conseguiria acionar Bezerra de Menezes.
Sim, porque você aciona como se fosse essa forma pensamento gigante para poder utilizar por uma finalidade. Agora, incorporar Bezerra de Menezes, aí é muito complicado. Nesse caso, obviamente, a egrégora, ela não seria facilmente incorporada. Ela poderia ser manipulada para a cura, mas incorporar aí é diferente, porque não vai existir uma consciência individual, mas sim uma consciência coletiva. Então, Bezerra de Menezes, ele surge como uma ideia de energia, mas não uma ideia como consciência pura do eu. Ou seja, eu sou Bezerra de Menezes, não, mas sim a essência. De novo, são perguntas que não têm respostas, porque as respostas vão ser falhas, no sentido de, então não existe Bezerra de Menezes. Não. Se não existe Bezerra de Menezes, o que você está incorporando então? Entende? Você tem razão, Diego. É real. O espiritismo, ninguém reencarna. Você pode ver que todas as psicografias, a entidade está lá. Mas como? Ah, eu vou fazer a psicografia de Dom Pedro. Vou fazer a psicografia de Napoleão. Mas esses caras não estão mais ali. Eles já morreram faz muito tempo. O espírito deles reencarna. Você imagina quantas milhares, centenas de milhares de almas você teria perdido por aí? Seria insanidade. Imagina, quem é claustrofóbico agora deve estar morrendo, né? Então são perguntas que, assim, eu, Rodrigo, minhas respostas são essas. Depois de 10 anos de espiritismo, minha resposta é essa. Não tem outra resposta. Não vejo um horizonte. Não sendo advogado do diabo, não tenho porquê. Kai Mishima, cai embaixo. Boa noite, Sr. Spook e Sr. Dani. Tenho uma dúvida que há tempos me incomoda. Qual é o segredo da vida? 42. Eu faço uso da oração em hebraico que o senhor ensinou. Porém, você disse que Deus não existe. No budismo, não existe Deus ou deuses. Então, como essa oração funciona? Nela, agente de sentido de James Bond, né? Nela, o agente, não pede ao Pai que está no céu para nos auxiliar? Que Pai que está no céu? Meu Pai está aqui na Terra. Muito obrigado por responder. Me desculpe se a pergunta foi estúpida. Sucesso sempre. Atenciosamente, Kaishima. Não, sua pergunta não é idiota. É uma pergunta que ninguém faz. Se Deus não existe dentro de conceitos de muitas religiões, tá? Para quem eu estou orando? Para quem eu tenho que orar? Eu volto a falar. Quando você estuda a história das religiões e você começa a estudar a teologia liberal, você entende o surgimento das crenças. Então, seja a questão do povo hebreu / judeu, seja a origem do cristianismo, seja o paganismo, você começa a entender o que era cultuado, como era cultuado e o porquê era cultuado. Então, se você pegar realmente a ideia antiga do Velho Testamento, existia sim um princípio de um Deus criacionista, o qual o povo hebreu, ele orava acreditando que tinha realmente alguém lá em cima que cuidava das pessoas aqui embaixo. Então eu criava um culto a uma divindade lá em cima, mas eu esperava também uma divindade aqui embaixo, ou seja, um Salvador, o Messias. Quando surge a ideia de Cristo, passando, obviamente, para o surgimento do cristianismo, ainda se cultua a Deus. Mas Cristo torna-se, então, a representação de Deus na Terra. Porque ele era líder de uma nação, líder de um povo, o qual buscava ser independente do povo romano e dos imperadores. Ele queria, porque queria, retirar a escravidão do povo dele, que era realmente o povo judeu, que depois torna-se uma parte, poderia eventualmente se converter ao cristianismo, o pagão se converteu ao cristianismo para poder sobreviver naquela época. Então ele torna essa representação de um Deus na Terra. Quando ele morre, surge a ideia de que ele foi realmente ficar ao lado direito de Deus, no seu trono.
E não existe mais, então, uma representação aqui na Terra do que seria a divindade. O imperador passa a ser, então, a representação da divindade, cobrando que as pessoas o reverenciassem como um deus. Então você tem um princípio de uma crença em algo que está lá em cima, mas você tem uma representação de um deus na Terra. Esse deus encarnado era a representação dos governadores, dos imperadores e dos líderes das nações. Eles eram as representações de um Deus encarnado. Existem, obviamente, religiões que não acreditam nesse Deus. Claro, e estão absolutamente corretas em não acreditar no princípio de um Deus. Elas são não teístas. Ótimo. Essas religiões não teístas não partem de um princípio de que existe um Deus a qual eu devo me reverenciar. Não. Idem para que não existe um Deus encarnado ao qual eu devo reverenciá-lo. Não. Ok? Você parte de um princípio de uma criação biológica natural, o surgimento de um ser humano biológico naturalmente, mas constituído por uma consciência. Essa consciência, as religiões partem do princípio de que é uma alma, do que realmente é um espírito, porém, para o budismo, é uma consciência, a qual ela passa por uma linha, que seria uma linha temporal, de existência constante por base da reencarnação, o qual advém dos povos jainistas, que assume-se esse conceito pelo próprio Siddhartha Gautama. Quando cria-se os conceitos budistas, era dentro de escolas filosóficas da época. Então, muitos mestres do hinduísmo, do jainismo, eles se reuniam para discutir a filosofia e depois, com isso, vem o budismo, dos princípios desses ensinamentos. Tá? Então, eu realmente não acredito em Deus, porém eu falo de Deus para que as pessoas entendam. Eu preciso falar o idioma que vocês entendam. Então, quando você reza, você está, primeira coisa, qual é o intuito de orar e rezar? Você pode fazer qualquer oração. Você pode fazer o Pai Nosso, você pode fazer o Credo, você pode fazer a Ave Maria. Isso dentro das crenças que vocês possuem. Do budismo, existem outras práticas e orações que nós fazemos, que são os mantras, para as consciências búdicas. Beleza. Qual é a finalidade de orar? A gente já falou sobre isso no canal. É acalmar a sua mente, acalmar as suas emoções. Quando você faz uma prática consideravelmente divina, que é orar, então você está lá fazendo o seu Pai Nosso, né? Ou em português, ou em hebraico, que a gente colocou aqui no canal para vocês, significa que você está equilibrando a sua mente, você está equilibrando suas emoções, você está equilibrando o seu corpo de energia. Ponto. Você não necessariamente precisa direcionar a sua oração para algo que você acredita, como um Deus. Você pode utilizar simplesmente para acalmar as suas emoções e fazer com que em um momento de crise, um momento de raiva, um momento de, sei lá, dentro da crença de vocês, que vocês acham que estão cometendo algum pecado, alguma coisa assim, vocês consigam se acalmar. A oração serve para um princípio de entrega, mas um princípio também de calmaria, onde você vai acalmar a sua mente, a sua fala, o seu corpo, fazendo com que a coisa aconteça de uma maneira mais sutil e calma. A questão do Deus, de novo, como você se entrega, como você faz a prática, aí é uma outra ideia. Aí entra na filocalia, que a gente já fez vídeo falando sobre o assunto, e mostrando como realmente você pode fazer uma entrega dentro do princípio daquilo que você acredita como o seu Deus. Ok? E aí é uma outra história. Mas, de novo, dentro da teologia liberal, Deus não vai ter um significado da mesma ideia da teologia fundamentalista, tá? Então a teologia liberal ela vai partir do princípio de que, historicamente, a ideia de Deus foi constituída por meio de um princípio de religião, dos alicerces de mito, rito, ethos e outras ideias, mas que, dentro de uma tradução vista pela Bíblia, Deus está relacionado aos senhores, como governadores, como senhores de uma terra, como líderes ou imperadores. Ponto.
Se você pegar o Velho Testamento, aí sim, nós temos esses detalhes do povo hebreu, realmente da ideia de que existe um Deus lá em cima, de princípios de provavelmente um Messias, que seria a representação desse Deus na Terra e tudo mais, ok? Mas por uma tradução, você vai ver que existe sim essa questão de Deus ser consideravelmente um imperador, tá? E aí entre os nomes, né? El, Yokurgal, Ninhil, outros nomes que muitos teólogos fundamentalistas não gostam. Guilherme Mantilha. Olá, Rodrigo. Tudo bem com você? Bem. Meu nome é Guilherme Fernando, tenho 20 anos. Primeiramente, quero agradecer pelo conteúdo que você está fazendo. Acho que em um mundo onde pessoas só veem coisas desnecessárias no YouTube, e isso eu concordo, o seu canal tem muito a ajudar intelectualmente. Bom, pelo menos o papo aqui é legal. Bom, em um vídeo seu você chegou a mencionar que esta seria a sua última vida na Terra. Sim. Li o Livro dos Espíritos. Eu não sei, eu não sou mais espírita. E há uma parte que chega a mencionar a existência de diversos mundos habitados. Então minha pergunta é a seguinte, quando você se referiu à última vida, estava mencionando um planeta muito mais evoluído mentalmente, onde o corpo físico seria desnecessário? Existem planetas que eu acho que são assim, cara, que as pessoas, os seus habitantes, né, não ficam na academia. Poderia escolher na próxima vida? Não, não pode. Renascer em outro planeta, a não ser a Terra evoluindo meu caráter, pois sinto que esse mundo não está evoluindo moralmente. Obrigado pela atenção, valeu. Assim, a questão do YouTube. Você sabe que quando eu saí do hospital, depois de ter o Covid, eu fiz uma rapa no YouTube e eu bloqueei todos os canais lixos que eu perdia tempo assistindo, porque eu achava que era engraçado. Eu comecei a selecionar só canais que realmente são interessantes. Então, certos canais de notícia que não são tendenciosos, que eu gosto, que trazem a notícia, mas que o juízo de valor que eles fazem é mais sensato do que realmente canais que são mais tendenciosos em querer atacar a política e tudo mais. O que me interessa é a notícia, a interpretação dos fatos, quem faz sou eu. Canais de música, não de escutar música, mas de estudos de música, canais de músicos que realmente eu admiro, que eu acho legal, canais de airsoft que eu gosto bastante da prática do esporte, poucas coisas ligadas à musculação, porque eu acho que a musculação hoje ficou muito zoada, muito banalizada, muita treta na musculação, sabe? Sei lá, a galera começou a surtar muito nessa questão da musculação e é complicado também. Então eu caí fora desses canais, me limitei bastante e acho que a gente tem uma influência muito ruim realmente de muitos canais. Eu realmente fico assustado com as coisas que eu vejo, com as coisas que eu escuto e que as pessoas não buscam discernimento ou realmente o bom senso. E por mais que a gente mostre aqui como tudo funciona, a gente vai na casa das pessoas mostrar como as coisas funcionam, a gente dá cara para bater no YouTube, coisa que muito canalzinho nem mostra como eles fazem, as suas práticas, não é? Fica mais fácil bater no outro do que realmente mostrar o que a pessoa faz. Então, para que eu vou mostrar o meu conteúdo se eu posso destruir o conteúdo do próximo? Então eu prefiro cair fora desses canais e lamento muito quem ainda permanece nesse tipo de universo, desses canaizinhos que gostam de destruir o canal do próximo e não trazem conteúdo. Vocês veem, eu acho que eu devo ter 2.000 vídeos hoje na plataforma com 35 playlists. E eu tento cada vez mais trazer variedade de conteúdo para vocês, para que a gente consiga aprender cada vez mais sobre espiritualidade. Eu aprendo com vocês também, tá? Então vídeos de youtubers do Japão, da Europa, eu acho muito legal, porque trazem um aprendizado que eu mesmo não fazia, não entendia, não conhecia, não estava lá para ver. E agora, com realmente essas parcerias que nós criamos, fica mais fácil a gente poder ter acesso a essas informações e ver o que acontece realmente com as consciências das pessoas, com as energias dos locais, e entender cada vez mais sobre esse mundo, né, essa questão espiritual, que muitas pessoas sempre questionam.
Então eu recomendo que vocês façam o mesmo, saiam desses canais de treta, saiam desses canais que você questiona o cara falando, cara, legal, mas cadê seus documentos, cadê seus certificados, cadê a validação de quem você é? Eu já mostrei aqui meus certificados nos vídeos, já mostrei para vocês a minha formação acadêmica, já mostrei para vocês tudo aquilo que eu percorri na história da minha vida. Aí você pergunta pro cara, cadê tua formação? Ah, aprendi com além, aprendi ali com astral. Ah, amigão, qual é? Nárnia. Agora voltamos ao Senhor dos Anéis, voltamos a Harry Potter. Cara, na boa, o cara que acredita ainda nisso, eu levanto e vou embora, honestamente. Preto no branco, mostre os certificados, mostra que instituto você está afiliado, mostre o instituto que realmente ali te dá certificado, que te dá essa anuência de você poder praticar aquilo que você diz praticar, entendeu? Sim, eu já vi muita coisa triste na internet, cara. Dá vontade realmente de fechar tudo e se mandar. Você fica chateado, sabe? As pessoas gostam mais do ilusório, né? Eu prefiro realmente ver, tipo Lorraine Warren, Ed Warren da vida real, do que entender como funciona a espiritualidade. Então, sobre a questão das reencarnações. Existe uma prática dentro das linhagens budistas e que muitos budistas aí de paraquedas não sabem, mas quando a gente entra nessas práticas, principalmente certas linhagens do Vajrayana, você aprende realmente a observar consciências das pessoas e você consegue identificar aonde as pessoas vão renascer, reencarnar. São práticas reclusas que a gente aprende. Eu realmente aprendi essas práticas e é muito legal porque eu fiz em mim para saber aonde eu iria reencarnar. Eu vou lá. Não vai ser aqui na Terra. Então eu tenho feito práticas budistas para encaminhamento da minha consciência, e são exercícios que a gente consegue fazer constantemente dentro de certas consciências búdicas, o qual eu vou redirecionar para um lugar onde você pode direcionar a sua consciência. São lugares consideravelmente sempre em resguardo ou mesmo aprimorar a sua consciência para uma próxima vida. Então, eu realmente descobri que a minha consciência não vai mais ficar aqui. E eu vou redirecionar essa consciência para um outro lugar. Para onde eu vou, não sei. Vai na hora do momento da morte, entendeu? E as práticas eu já tenho feito para direcionar essa consciência. Ah, tio Spook, eu quero saber isso, eu quero saber sobre isso. Torne-se um praticante budista de uma linhagem chamada Vajrayana. E depois de 10, 15, 20 anos, você vai saber fazer. Tudo tem o seu tempo, pequeno gafanhoto, ok? Então, eu sei que eu não vou mais renascer ou reencarnar aqui, tá? Sobre escolher, a gente não tem uma escolha. De novo, eu vi isso, ok? Eu vi. Então, existe como sim ver esse tipo de coisa, onde você vai renascer ou reencarnar. Existe como ver? Existe, tá? Então não é uma escolha. Ah, eu não quero bichinhos. Ah, eu quero nascer de novo na Sumatra. Não é assim que funciona o princípio de reencarnação. Para poder reencarnar num lugar auspicioso, claramente, você tem princípios. Então, se você acredita no princípio de casta do hinduísmo, ou do princípio de meritocracia, você eventualmente vai nascer numa família rica, num país rico. Se você acredita, tá? Então, no hinduísmo, por exemplo, existe esse princípio de castas, onde a reencarnação ela vai acontecer em lugares, dependendo daquilo que você foi em vida, você vai evoluir um degrau e você vai renascer ou reencarnar numa família rica, de uma classe abastada, no qual vai te dar riquezas e conhecimento, você vai estudar nas melhores escolas. Se você foi, tipo um Lázaro Barbosa da vida, uma pessoa ruim, você eventualmente vai renascer como um animal. Isso dentro de conceitos orientais e não espíritas, ok? Eu prefiro me basear muito mais em conceitos orientais, porque a regra de 3 bate, ou seja, se você é aquilo que você vibra, se você vibra como se fosse um animal e tem comportamentos de animal, você é aquilo que você deseja, você vai voltar como um animal. Ponto. Faz mais sentido, óbvio que faz. Então, tá? Você não tem um controle nesse sentido, onde você vai renascer. Se você é um tulco e você é treinado para realmente relembrar tudo aquilo que você fez em vida passada,
você pode, dentro desse princípio que lhe foi ensinado no próprio budismo, redirecionar a sua consciência para onde? Para onde há necessidade de se propagar o Dharma, novamente, dentro de um templo budista, onde você vai reaprender novamente e você vai ser direcionado ao lugar onde você estava no momento da sua morte. Ou seja, o Tulku que faleceu aqui no Brasil e que foi redirecionado a sua consciência para o templo no Nepal, ele vai reaprender. Isso já aconteceu, por exemplo, de um Tulku renascer numa outra linhagem. Então o cara morreu na linhagem Gelupa e ele nasce na Nimpa. Beleza, na verdade foi na Kadjupa. Ele renasceu na Kadjupa, aprendeu o que tinha que aprender, saiu daquela linhagem, foi para outra e aí ele volta para o seu lugar de origem. E é assim que funciona. Se você não é uma pessoa treinada para isso, eventualmente não vai acontecer. Tudo bem? A sua consciência vai ser redirecionada de acordo com a necessidade da existência dela, aonde ela tem que estar. E é assim que funciona, tá? Vamos lá, Felipe Arthur, primo do rei Arthur. Boa noite, Rodrigo. Sou muito seu fã e acho muito interessante que tenha alguém na internet que se preocupe em ensinar a verdade para as pessoas. A verdade, ela é dinâmica. Então, durante muito tempo, assim, eu tenho 45 anos. Eu estudei durante 30 anos. Então, a partir de 15 anos é que eu comecei a frequentar centros espíritas, comecei a comprar livros, comecei a questionar, entendeu? Não foi a 6 anos de idade, 6 anos... Não, isso não existe. Quem fala que a partir dos 6, 7, 8 anos de idade, imagina, aos 3 anos de idade eu já via coisas. Ver coisas é uma coisa. Ter a consciência e a possibilidade de ter conhecimento, ir atrás de livros e aprender é outra. Então, aos 15 anos, eu comecei a ir atrás. Eu levei 30 anos para chegar na internet e falar, galera, eu passei por 10 centros espíritas. Um exemplo. Dentro desses 10 centros espíritas, o que eu vi foi isso. O que dentro dos livros que eu achei que é factível foi isso. Dentro do conhecimento budista, o qual eu estou imerso há 10, 15, 20 anos, o que eu achei foi isso. Então, assim, eu vou trazendo para vocês o que é coerente dentro de um lado racional, o que pode ser realmente considerado algo a ser útil. Esse é o fato. Teologia liberal, por exemplo, eu tive acesso quando eu conheci a Dani, tá? Que respondeu muitas das minhas dúvidas e perguntas sobre a existência realmente de Deus, sobre realmente o que aconteceu com Cristo, quem era Cristo, quem era realmente Lázaro, né? Quem foi Lázaro? Simão, né? Ele tinha outro nome, Simão, deixa ela para lá, não é mesmo? Quem foi Cícero, né, que carregou a cruz de Cristo, aquelas coisas, não é mesmo? Quem foi Jonatas Anás, quem foi? Então, fica a dica aí. Tem coisas, quando você vai aprendendo, você fala, caracoles, eu aprendi errado. E aí você vai se corrigindo, e aí eu trago para vocês. Mas, de novo, a verdade ela é dinâmica, ela sempre está mudando. Bom, vi seu vídeo falando sobre possessão e concordo com você. Há uns meses atrás acabei entrando na Umbanda por influência da minha Jinlei. Rubens Saraceni é uma Umbanda mágica, uma Umbanda mais mística, roots, mais raiz, e existe essa Umbanda mística. Eu gosto bastante do Rubens, eu gosto. Eu tive livros do Rubens e que realmente eu coloquei em prática, eu falei, tem Paranauê bom ali. Bom, e vi também a sua playlist onde você fala que teve 10 anos de experiência dentro da entre possessão e incorporação. Muito obrigado por todo o conhecimento passado nos seus vídeos e desejo que Oxalá ilumine os seus caminhos e o da sua esposa. Aguardo a resposta. A grosso modo, não existiria diferença. Se você perguntar para muitas pessoas, elas vão falar que possessão e incorporação seria a mesma coisa. Só que, vamos lá, possessão é algo que foi desenvolvido, criado e existe dentro dos princípios da Igreja Católica. Se você pegar os livros do padre Gabriele Amorfi, ele fala de possessão. Possessão. Algo de se possuir, de se ter, de se pegar à força.
Então, você tá aqui tranquilo, tal, de repente... Mas enfim, é o seguinte, eu tomei uma possessão agora. E foi tomado à força, ou seja, alguma coisa veio e, pum, se apossou de você. E geralmente a igreja não coloca o fenômeno de possessão como outras criaturas a não ser o demo, o cramunhão, o coisa ruim, o filho do, né? Aquela coisa que a gente já conhece em filmes de Hollywood. Ou seja, a incorporação ela é feita por meio de uma única criatura, que é o diabo, o demônio. Aí ele tem milhões de nomes, mas historicamente pro padre Gabriele Amorfi é só um. Isso palavras dele, tá? Então, beleza. A incorporação, ela já é algo que você permite. Então, quando você vai entrar em centro espírita, muito se fala sobre incorporar. As pessoas têm medo. Claro, quando você vai no centro kardecista, você vê aqueles caras, né? Eu sou médium de incorporação, com licença. E todo mundo fica com receio dizendo, porra, esse cara aí é o nível mais alto, porque ele incorpora o obsessor, ele incorpora... Na Umbanda, por exemplo, os médiuns de incorporação são respeitadíssimos. Por quê? Porque é por meio deles que você vai ter a sua forma de se comunicar com algo do outro. E consciências que estão aptas a trabalhar naquela casa, junto àquela instituição, a se manifestarem por meio do corpo deles. Então, teoricamente, de novo, a grosso modo, seria a mesma coisa. Porém, uma é vista somente, única e exclusivamente, por parte da Igreja Católica, né, Apostólica Romana, a qual acredita que a possessão é se fazer posse, tomar posse, se apropriar de. Enquanto nos centros espíritas, a incorporação torna-se algo mais voluntário, por meio de uma consciência que estaria apta a trabalhar, a atuar, ou a atender, ou a ajudar aquelas pessoas dentro daquelas casas, ou seja, das casas de Umbanda, Quimbanda, Candomblé, ou mesmo do kardecismo. A pergunta é, quem são essas consciências? Ninguém sabe. Muitos médiuns não têm a menor noção do que eles incorporam, muitos médiuns não têm a menor noção de quem são essas consciências e o que elas realmente representam. Aí é que gera uma dúvida. Por quê? Essas consciências podem ser simplesmente almas perdidas por aí e que eventualmente precisam evoluir e utilizam-se dos médiuns de incorporação para se fazer presente, o que justifica o meu preto velho, na época que eu atendi centro espírita, não ser preto nem velho. Entendem? Por isso que eu falo, a grosso modo, não existe diferença. Mas, por estar em ambientes diferentes, por estarem dentro de religiões diferentes, a gente tem que fazer essa distinção. Então, eu posso ser possuído num centro espírita? Se você realmente for uma pessoa de corpo aberto, isso utilizando-se termos espíritas, se você for uma pessoa de corpo aberto e que estaria apta a receber qualquer tipo de ser que estaria passando, você recebe um ato de ser possuído. Quem predetermina que são demônios é a igreja, porque a igreja não faz juízo de valores que tipo de entidade você está incorporando, ou no caso, sendo possuído. No centro espírita, eles podem predeterminar, dizendo quem é e o que é que está se apossando de você, por você ter o corpo aberto. É uma linha muito tênue, Por isso que, a grosso modo, é mais fácil falar que, ok, possessão e incorporação não teria diferenças. Mas, numa linha tênue, um médium iria falar que é bem diferente. Ok? Estou incorporando seres de luz, enquanto estou sendo vítima de uma possessão de espíritos zombeteiros. Agora, explicar por que um preto velho não é preto nem velho, que tipo de consciência era essa? Essa é uma questão, ok? Mas, excelente pergunta, tá? O que eu falo pra você é, ô Felipe, cara, siga apaixonado porque Umbanda, Quimbanda, Candomblé são religiões admiráveis, tá? Só toma cuidado, porque, de novo, o que estraga a religião é o ser humano. De resto, elas são fantásticas para serem aprendidas, como realmente há algo a ser aprendido como uma possibilidade de desenvolvimento da sua mediunidade, da sua espiritualidade, do seu caráter, da sua personalidade, tá? Porque você
evolui muito como ser humano prestando serviço aos demais. Sério mesmo, tá? Vai com fé porque é bonito. Então tá bom, a gente encerra por aqui, já deu aqui 45 minutinhos, temos mais perguntas, eu vou já emendar mais e mais respondendo aos inscritos a partir de agora. Eu espero que muitas pessoas não tenham me odiado, não tenham ficado bem bravas comigo, mas são perguntas interessantes e que não adianta responder com conceitos vazios, porque nós temos que realmente trabalhar milhões de aspectos. Uma vivência, outra observação, outra buscar o fundamento da religião, onde está realmente tudo alojado para fazer um juízo de valor. Ou seja, existem muitas perguntas que as pessoas não possuem respostas, tá? Talvez uma pessoa inserida e que realmente passou por isso e hoje encontra-se fora desse critério tenha mais respostas. Então é isso. Muito obrigado a todos, obrigado por assistir o vídeo até agora. Como recadinhos finais, todo mundo aqui sabe que eu, Rodrigo, sou um terapeuta, um psicoterapeuta alternativo. Eu sou licenciado nacional e internacionalmente por institutos que me habilitam, me capacitam, para que por meio dessas técnicas alternativas a gente consiga complementar a medicina tradicional. Complementar e não substituir. Leia-se tratamentos para as enfermidades físicas, emocionais, mentais, e aí sim entramos nos critérios de limpeza de casa e as análises de casa. Para aqueles que querem passar por isso, devem solicitar por meio de um e-mail, que é o limpezadecasas@gmail.com. Limpeza com Z de casas com S @gmail.com, e lá vocês vão obter todas as informações, inclusive os valores cobrados, tendo em vista que eu sou um profissional de terapias alternativas, ok? Outra coisa, para aqueles que querem ajudar o canal, nós temos 2 sistemas de doação. Um deles é o programa Seja Membro, que encontra-se aqui abaixo, onde você pode doar R$8 e nos ajuda e muito a continuarmos firmes e fortes na plataforma. Ou mesmo o sistema PayPal, que também encontra-se aqui abaixo. É só você copiar esse link, jogar no seu navegador e aí você pode doar o valor que você puder ou quiser. E por último, o nosso site, casasassombradas.com.br, com muita coisa legal para vocês. Vejo vocês nos próximos vídeos e bons sustos a todos nós.